Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, na ação, como título, atributo da unidade da fé, humildade, mansidez, como é digno de capítulo 4, versículo 1. A verdade, Platão diz, a unidade na igreja depende que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Éfeso 4, versículo 1 a 4, Colossenses capítulo 1, versículo 9 a 12. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre para haver unidade é preciso humildade. Segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. O terceiro subtópico, para haver unidade, longanimidade, para o exercício do perdão. Então, vamos falar um pouco a respeito desses 3 atributos: humildade, mansidão e longanimidade. Na sequência dos estudos da carta de Paulo aos Efésios, estudaremos o capítulo 4. Cristão é como seu mestre, manso, humilde e longânimo. Andar digno de invocação divina. Depois de ter feito a oração intercessória pelo destinatário da carta, o apóstolo Paulo adentra no que se denomina a parte prática da epístola. Paulo, em sua epístola, não se apresenta um caráter doutrinário, mas também uma parte prática, onde aplicamos ao conhecimento doutrinário ministrado, mostrando como deveria o salvo viver nesta peregrinação terrena. O apóstolo mostra, portanto, que o objetivo do conhecimento doutrinário é precisamente o de nos trazer uma vida a caminho da perfeição, ou seja, uma vida cada vez mais conforme à vontade de Deus, que é apresentada na doutrina, nos ensinos da palavra de Deus. Não se tem estudo doutrinário apenas para que se possa guardar no intelecto informações decorrentes das revelações trazidas pelo Espírito Santo, que foram registradas nas Escrituras, mas antes, por meio destas informações, o que se pretende que moldemos a nossa vida de viver a vontade do Senhor, de modo que não mais vivamos, mas Cristo vive em nós, conforme está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Por isso mesmo, nos objetivos da escola bíblica dominical, de mudar a maneira de viver dos alunos, fazer cada vez mais conforme a imagem de Cristo, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 29. Sendo esse um dos fatores que deve ser observado pelo superintendente da EBBs, pelo professor da escola bíblica dominical, seja por dirigente local da igreja, o ensino da palavra tem trazido transformações, condição para que o membro possa interagir com o outro. Então, Paulo, depois de interceder pelos destinatários da carta, aconselha a andar como é digno de vocação, porque foste chamado, conforme na leitura nos fala em Efésios 4:1. A vivificação por Cristo, mencionada pelo apóstolo no capítulo 2, não é um fenômeno meramente teórico, mas um acontecimento que faz com que haja uma mudança de vida, uma mudança de atitude por parte daquele que é salvo por Jesus Cristo. A ressurreição espiritual, conforme Efésios capítulo 2, versículo 6, faz com que, ao nascermos de novo, sejamos uma nova criatura e um novo homem que tem atitudes diferentes, se comporta diferente, porque nós somos criados de novo e esta nova criatura foi feita em Cristo Jesus as boas obras, conforme Efésios 2:10. De sorte que nós não podemos viver segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do espírito que opera no filho da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2. O que não é mais a nossa condição, sendo agora novos homens, temos de andar
como é digno de vocação, como fomos chamados. Fomos chamados para praticar boas obras, chamados para glorificar a Deus através das boas obras, conforme Mateus capítulo 5, e versículo 16. Não podemos admitir, portanto, que alguém se diga salvo e esteja praticando ações que revelam apenas que continua a andar no desejo da carne, que esteja a fazer a vontade da carne dos pensamentos, como ocorre com aqueles que não alcançaram a salvação, conforme está lá escrito em Efésios capítulo 2 e o versículo 3. O apóstolo também ele nos ensina que é necessário que andemos como é digno de vocação que fomos chamados. O mesmo Paulo, já na primeira carta que escreveu, a primeira epístola aos Tessalonicenses, foi inciso em dizer que não nos chamou Deus para imundice, mas para a santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Somos parte de uma família de Deus, somos concidadãos dos santos, conforme Efésios 2,19. Nesta condição, temos que andar como é digno da chamada divina. A salvação que existe em nós é uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude, pois nós somos inseridos no corpo de Cristo e não nos arrependemos disso. Afastamos todas as crenças, todo o mundo e vivemos uma nova vida através da palavra de Deus, através do Evangelho de Cristo, conforme Marcos capítulo 15, Atos capítulo 2, 37. Para andar de vocação que somos chamados por Cristo, para esta nova vida, faz o mister que andemos com humildade, mansidão e longanimidade, como diz a palavra em Efésios capítulo 4 e o versículo 2. Nesta palavra de Paulo, ressoa o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mandou que seus discípulos aprendessem dele a ser manso e humilde de coração para encontrar descanso para suas almas, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29. De pronto, percebemos que o andar digno de vocação existe uma convivência com Jesus, pois depois de nós sermos salvos, estamos sob o domínio e sendo inseridos no seu corpo, conforme Efésios 3, 6, de que ele é a cabeça, Efésios 1, 22, e que o Senhor Jesus Cristo domina todo o meu ser, domina todo o meu jugo, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29. É preciso aprender com ele para ser mansos e humildes de coração. Este aprendizado, existe convivência, torna-se preciso que ouçamos a Cristo, que tenhamos experiência com ele, a fim de que a cada dia venhamos a ficar mais e mais parecido com ele e possamos imitá-lo, conforme 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 1, quando Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mansidão. Mansidão é a qualidade ou condição de quem é manso, brandura de gênio ou índole, brandura da maneira de expressar-se e também doçura. Pelo que se vê na raiz da palavra, mansidão, portanto, temos que ser manso, aqueles que se acostumam ao poder do dono, ou seja, aquele que passa a seguir as regras de casa de alguém ou aquele que se submete ao poder de alguém. A mansidão é o resultado da aceitação do senhorio de alguém, é a submissão à autoridade de alguém. O homem, ao contrário de animais domesticados, amansado, portanto, da liberdade do livre-arbítrio, ou seja, tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Por isso Deus, ao criar o homem, disse que ele poderia comer livremente de todas as árvores do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Mostrando assim que havia um senhorio de Deus a ser observado pelo ser humano, mas este mesmo ser humano era livre, ou seja, poderia ou não se submeter-se a este senhorio. Nesse sentido, é importante que a mansidão tenha um efeito importantíssimo e que os dons nos mostra e nos leva a observar a palavra de Deus. A mansidão nos prepara ao conhecimento de Deus, removendo
os impedimentos. Isto podemos também dizer que a mansidão pode promover esta mudança de conduta com relação ao próximo. Embora seja uma qualidade voltada para si, mostra-se uma qualidade forte entre o amor a si mesmo e o amor ao próximo. Quando falamos do Antigo Testamento, a primeira usada para manso é anif, que significa estar inclinado, que aparece por cerca de 20 vezes no texto sagrado. Números 12, 3, Salmo 22, 26, Salmo 37, 11, Salmo 147, versículo 6, significa basicamente pobre, aflito, de onde se deveria a qualidade espiritual da submissão paciente e da humildade. Esta palavra também designa que está sob autoridade, que admite a supremacia de alguém sobre si. Nesse sentido, aliás, surgiu o costume ainda hoje observado em alguns países de se inclinarem perante uma autoridade em sinal de respeito e de submissão. Você pode observar 2 Reis, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. No Novo Testamento, a palavra grega é praus, e os seus derivados como substantivo, que se refere à atividade interior, enquanto que a gentileza se expressa por meio de ações externas. O manso não se ressente com a adversidade, porque aceita tudo com efeito do sábio, amoroso e propósito de Deus para com ele. A mansidão é adquirida, pois se trata de um costume que está sob o poder de alguém. O manso se acostuma a estar sob o senhorio de alguém. Quando dizemos que há costume, dizemos que há um hábito, pois costume é uso geral, constante e notório, observado sob a convicção de corresponder à necessidade. Costume é o resultado de uma prática continuada de ações e de atitude por causa de uma convicção de que é necessária realizar entre as ações, entre atividades de maneira. De modo, a mansidão, portanto, é o efeito de uma prática constante de ações sobre a autoridade divina, sob a direção de Deus. É o resultado de uma convicção, de uma certeza de que é necessário seguir a orientação de Deus no dia a dia do cotidiano. A Bíblia também fala que Moisés, no início da vida, criado como príncipe do Egito, formado em toda a ciência do Egito, embora tenha compreendido que tinha de se posicionar ao lado do seu povo, embora tivesse guardado o ensinamento da sua mãe Joquebede, e criado por Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não tinha esse costume ainda, ao matar o Egito, ferir no Hebreus, conforme Êxodo, capítulo 2, 11, 12, logo tomou a decisão de matar o Egito, e achava ter feito aquilo de forma encoberta. Entretanto, isso foi descoberto e Moisés acabou de fugir do Egito, porque tinha adquirido o hábito de seguir a direção de Deus, de estar sob comando de Deus e não de tomar rédeas do que se achava certo e correto. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, dizendo que passamos a ser servo de Deus, ou seja, reconhecendo que quem passa a mandar em nossa vida é Deus e não nós mais. Mas não mais a nossa vontade. Esse início da nossa mansidão, Deus diz na Bíblia, requer não somente a obediência, conforme Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, Miqueias 6, 8. A partir do momento que passamos, vamos tornar cada vez mais manso, fazendo semelhante ao próprio Cristo. Nossa caminhada para o céu com Cristo deve ser feita com mansidão e humildade, conforme Efésios capítulo 4, versículo 2. Mansidão é um bandulho de gênio ou índio, ou seja, manso é uma pessoa que oferece pouca resistência e pressão. Moisés era considerado no seu tempo o homem mais manso. Nunca devemos esquecer também da palavra do rei Josafá. Ah, Senhor, Deus nosso Pai, porventura não és tu Deus do céu, pois tu és dominador sobre todos os reinos
da gente, e todas as tuas mãos, na força do poder, não há quem possa resistir. Está lá em 2 as Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Manso, ele adapta-se rapidamente à vontade divina, não endurece seu coração a satisfazer os desígnios divinos. Voltando Moisés de tomar como exemplo, porque a Bíblia diz que era o homem mais manso do seu tempo. A Escritura também nos mostra que Jesus era afetivo, carinhoso, brando em suas expressões. Natanael diz que ali estava um israelita em que não havia dolo, palavra gentil que levara à conversão daquele homem. A mulher samaritana, de forma severa e delicada, fez com que houvesse a confissão da irregularidade moral de sua vida, como também de forma branda levou a mulher adúltera da filha da fúria dos seus acusadores. Com a criança ele pôs no meio e lhe fez carícia, impondo-lhe as mãos. Nunca impediu que João encostasse sua cabeça em seu peito, jamais deixou de trazer palavras encorajosas a seus discípulos. Até mesmo o perseguidor Paulo foi suave em sua firme palavra na estrada de Damasco. Não é por acaso que a igreja tem, ao longo da sua história, identificado seu Senhor como um meigo nazareno, a meiguice de Cristo. Aliás, faz-nos ver que meigo significa dotado de sentimento gentil, terno, carinhoso, inspirado pela vontade, gentileza, megoso, que causa impressão agradável, suave, brando. Então nós podemos ver que somente assim conseguiu dela se aproximar a apresentar sua mensagem. Será que temos causado impressões agradáveis aos que nos cercam e temos preferido um comportamento de humildade, de mansidão, de separação da distância de todos que estão à nossa volta? No dia de Jesus já havia um grupo de pessoas que assim ia e que, querendo viver separado do restante das pessoas, receberam o nome de separados, ou, usado a linguagem aramaica, fariseu. Lembre-se do amados, que Jesus achava dele, né? Você pode ler Mateus capítulo 23, onde Jesus vai dar seu pensamento a respeito desse povo que viria ver separado, ou seja, os fariseus. Também fala aqui na leitura sobre humildade. Além da mansidão, temos também a humildade. Jesus diz que devemos aprender com ele, ser manso e humilde de coração, conforme Mateus capítulo 11, versículo 19. Para que haja um relacionamento produtivo entre o homem e a igreja, é misto que haja humildade. Missão inesquecível de Pedro recebeu de Jesus, em João capítulo 13, versículo 1 a 20, e que transmitiu a toda a igreja em 1 Pedro 5, 5, quando diz que todos deveríamos revestir da humildade. Somente com humildade o líder poderá ter êxito, pois a honra é consequência direta do seu exercício, conforme Provérbios 15, 33, Provérbios 18, 12. É motivo para que se receba a graça de Deus, conforme 1 Pedro 5, 5, Provérbios 3, 34. O fruto da aprendizagem com Jesus, Mateus 11, versículo 29. E por meio dela, que se faz sentir a potente mão de Deus, conforme 1 Pedro capítulo 5, 6 e Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23. Ou seja, poder e o trabalho de Deus ao nosso favor. Com humildade, entendemos que nossa insignificância, que aliás Jesus fez com que o jovem rico soubesse, ao rejeitar o tratamento do comércio, que na verdade continha uma certa autossuficiência por parte do mancebo. E portanto, negamos querer decidir o rumo de sua vida, em consequência, lançando a nossa ansiedade sobre o Senhor, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Ou seja, renunciando por completo, esperando totalmente em Jesus, passamos a compreender que sem Ele nada podemos fazer, conforme João
capítulo 5, 15, versículo 5, porque ele não é um Deus distante, mas sempre está conosco, conforme Mateus capítulo 28, versículo 20. Intervindo em nossa vida segundo a sua vontade para o nosso bem, conforme Romanos 8, versículo 28. A humildade é a virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraqueza, agir de acordo com essa consciência. Nunca é desmediado lembrar que a palavra humildade vem de homilitas, palavra que, por sua vez, vem de onus, ou seja, terra, que faz da humildade a virtude de quem se lembra que é pó e ao pó haverá de tornar, conforme Gênesis capítulo 3, e o versículo 19. O humilde, portanto, é aquele que sabe que é inferior, que precisa de alguém que é superior, que ele sabe exatamente qual é a sua condição humana, que, portanto, não se atreve a se achar superior a ninguém. Conhece sua pequenez e sabe que não se mantiver em Jesus, será destruído, terá perdido a sua salvação. Não é por outro motivo que o proverbista vincula o termo do Senhor à humanidade e diz que ela precede honra, conforme está em Provérbios capítulo 15, versículo 33, Provérbios 22, versículo 4. Longanimidade. Este andar de vocação de vida não se dá apenas com mansidão e humildade, mas também se faz com longanimidade, conforme Efésios 4, 2. E alguns também traduzem por paciência. A palavra paciência em português vem do latim patientia, que segundo o dicionário significa, entre os romanos, capacidade de suportar, constância, submissão. Com efeito, quando vamos ao dicionário latim, vemos que a palavra patientia é a ação de sobre, por que sofre. Então, o verbo doente, ou seja, o verbo que era conjugado na voz passiva, mas tinha sentido ativo. Isto é importante para que saibamos que a ideia de paciência não comporta inatividade, passividade ou indiferença, como alguns pensam, mas tem em si a ideia de suportar o sofrimento, mas de um modo ativo, através de ações e não somente de inação. Paciência, diz os dicionaristas de nossa língua, significa virtude que consiste em suportar resignação, capacidade de persistir uma atividade difícil, suportando o incômodo e dificuldade, constância e calma para esperar o que se trata. Na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, a palavra corresponde a rox, cujo significado daí porque a palavra não diz longanimidade. Segundo o dicionarista, na sua origem, a palavra que significa qualidade de ser sofredor, sendo hoje em dia considerada a virtude de suportar com firmeza, contrariedade, benefício de outro. Então, vemos também que a ideia de paciência ou de longanimidade está vinculada à primeira, tem a tendência, que é paciência, de ser capaz de suportar o sofrimento, de resistir diante do sofrimento, apropriação e ação de sofrer. Paciente vem do latim, patier, é aquele que atura, que suporta, que sofre e que resiste. Nós vamos ver também que a paciência diz na Escritura Sagrada que é o produto de tribulação, conforme Romanos 5:3. É o fruto do tempo, pois a longanimidade e o longo, quando falamos em longo, falamos de discurso de tempo, tanto que a Bíblia fala da longanimidade divina, frequentemente associa esta característica ao fato de Deus ser tardio em se irar-se, conforme Êxodo 34:6, Neemias 9:17, Joel 2:13, 2 Pedro 3:9. Quando o Senhor revelou o mistério da igreja,
mediante, após ter dito que a eficácia, anunciou que as portas do inferno não prevaleciam contra ela, conforme Mateus 16, versículo 18. Ou seja, a existência da igreja está indissoluvelmente ligada com a luta contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Por isso, foi dito que no mundo o povo de Deus teria aflições, conforme João 16, 33. Mas que isto não deveria nos desanimar, porque está prometido a vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. A partir do instante que passamos a servir a Deus, força contrária tentarão sufocar a nossa vida em Cristo, conforme Mateus 13, 21 e 22. Isto é, permitido pelo Senhor. Precisamos para que melhoramos nosso caminho diante dele, adquirindo, entre outras coisas, a paciência, que é um dos primeiros resultados decorrentes da nossa caminhada firmada na videira verdadeira, conforme João capítulo 15 e o versículo 2. Então, para encerrarmos, o apóstolo diz que quando andamos em mansidão, humildade e com longanimidade, isso faz com que nos suportemos uns aos outros em amor, conforme Efésios 4, 2. Nem poderia ser diferente. Se somos mansos, estamos inclinados. Se somos humildes, reconhecemos nossa pequenez. Se somos longânimos, aprendemos a suportar o sofrimento. Ora, com essas características, conseguimos administrar a diferença entre nós, pois há um ser humano que seja igual ao outro. E agora, embora sejamos num só corpo, prosseguimos sendo diferentes um do outro, mas agindo com mansidão, humildade e longanimidade, tudo é superado, pois cada um considera o outro superior a si mesmo. Todo entende que devemos seguir a cabeça de Cristo, além do que todo suporta as contrariedades, as adversidades que surgem ao longo da caminhada rumo ao céu. Há um só corpo, Jesus Cristo, a igreja, edificou sobre si mesmo. Portanto, a igreja universal existe apenas uma igreja. Um só Deus, um só povo, todos remidos pelo sangue de Cristo. Embora seja a única manifestação em vários grupos, a chamada igrejas locais, pode se tratar de um organismo espiritual misto que somente se reunirá com um todo na ocasião do arrebatamento da igreja. Há um Senhor, há um só Senhor, o Espírito que recebeu nos faz glorificar Jesus, conforme João capítulo 16, versículo 14. Reconhecemos o Senhor, conforme 1 Coríntios 12, 3. Como a cabeça da igreja, não servimos a homens, conforme 1 Coríntios 7, 23, mas sim a Deus, que deu o senhorio a Jesus, conforme Mateus 28, 18 e Filipenses capítulo 2, versículo 11. Há uma só fé. Todos devem crer em Jesus Cristo e nas Escrituras, que são suas testemunhas, conforme João 5,39. Não há outro fundamento que podemos nos firmar, senão o próprio Cristo, porque a qual a igreja é edificada, conforme Efésios 2,20 e 1 Coríntios 3,11. Há um só batismo. Aqui alguns confundem, pois o escritor aos Hebreus fala em doutrina dos batismos, conforme Hebreus 6,2. O apóstolo Paulo faz menção também no batismo em Atos capítulo 19, versículo 3. Então, há um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos. Temos um único Deus, a unidade da igreja mostra esta unidade, porque somos um com Cristo, que é a pessoa do Filho, tendo um só Espírito ao nosso lado, que é outra pessoa divina. E Cristo se submete voluntariamente ao Pai, pessoa que lhe deu todo o poder e exaltou soberanamente sobre todo o homem. Deus único em suas três pessoas revela com a unidade da igreja, reflete a unidade divina. Nem podia ser diferente, pois esta igreja
é o povo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, para encerrar, por fim, Deus em todos, com efeito, a igreja é morada de Deus no Espírito Santo, conforme Efésios 2:21. Somos morada do Pai e do Filho, conforme João 14:21, e templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. Então, vimos com o viver de Paulo aos crentes para o viver digno de uma perfeita unidade, para garantirmos, mostrando que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando o crente vive essa virtude, as divisões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10.